Hoje o nosso podcast está com uma configuração diferente. Eu e o professor Gregório estamos aqui diante dos nossos mestres, Cristiane Barros Leal e Marvel Dias, para ter aqui um tempo com eles, para falar sobre a carreira deles, como eles iniciaram na odontologia. E nós vamos aqui iniciar com o professor Gregório e perguntando um pouco mais sobre a vida deles profissional. Bom, gente, sejam bem-vindos. É um prazer enorme receber aqui o professor Marvel, a professora Cristiane. Foram mestres para a gente, ainda hoje referências, né? Nossas primeiras referências na ortodontia. E é um prazer receber vocês aqui na nossa casa, na nossa escola, na nossa especialização. E a gente queria começar entendendo um pouco como que foi o início de vocês na odontologia. Onde vocês iniciaram, como foi até chegar na ortodontia. Professor Marvel. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer a vocês pelo convite. Foi uma honra estar aqui em Teresina nesse super evento que foi organizado pelo Grupo Focus, coordenado pela Vanessa, que foi a presidente do evento, do congresso, do MIT, né? Aliás, vocês conseguiram trazer para cá, para Teresina, o maior nome da ortodontia brasileira. E quem já trabalhou com esse tipo de evento, já organizou congresso, encontro, sabe o tanto que é difícil fazer isso. Então o Grupo Focus está de parabéns, tá? Então eu acho que para Teresina foi uma oportunidade ímpar de ter um evento de altíssimo nível, né? E tu estavas falando como tudo tinha começado na vida da gente? Exatamente, como foi o início da odontologia com vocês? Na realidade, assim, a odontologia veio até a mim porque eu optei por fazer a área da saúde, tá? E eu pensava em ter uma profissão que não ocupasse tanto o meu tempo, que eu tivesse um pouco mais de qualidade de vida. E eu acho que a odontologia surgiu um pouquinho nesse sentido. Eu achava que a medicina talvez ocupasse muito o meu tempo, e eu sempre fui simpático à odontologia. E um amigo meu, na época, tinha feito odontologia e me falava muito bem do curso. Eu me interessei pelo curso e acabei prestando vestibular e passei na Federal. Professora Cristiane. Para mim foi bem diferente, porque eu fui inspirada, né? Eu tinha um tio que era um super ortodontista e ele era aquela pessoa que gostava muito do que ele fazia, sabe? Isso transcende um pouco. E eu via aquilo, achava, nossa, é isso que eu quero fazer. Então eu entrei na faculdade de odontologia para fazer orto, né? E não me arrependo, porque realmente eu sou muito feliz na minha profissão. Engraçado que Cris fala isso, né? Que ela entrou na faculdade para fazer orto, né? E orto, quando eu entrei na faculdade, eu tinha certeza que era a única especialidade que eu não iria fazer. Eu aprendi a gostar de ortodontia dentro da faculdade, motivado por um professor. E vocês se conheceram como? Desde a graduação? Na graduação, éramos não da mesma turma, porque eu vim transferida, e aí eu peguei algumas cadeiras com o Marvel, mas desde a época da faculdade a gente já estudava ortodontia, né? De fato, a gente se conheceu mais nesse processo porque do estudo. Assim, eu acho que Cris vai concordar comigo. A gente viveu uma época da ortodontia um pouquinho diferente da que vocês viveram. A ortodontia era muito inacessível, né, Cris, na época? Verdade. Era muito complicado. Então você não tinha rede social, você não tinha como ter acesso à informação. Então como é que a gente fazia? Quem tinha interesse de fazer ortodontia, né? A gente se juntava para poder ler livro, ler algum artigo que a gente tivesse acesso, e era difícil ter acesso a esses artigos, né, a esse material. Então a gente comprava os livros, né, e se juntava para poder discutir um capítulo, né, mas assim, de uma maneira muito empírica, sem muito direcionamento técnico-científico, né? Muito intuitivo, vamos colocar dessa forma, Verdade. Né? Então a amizade vem dessa época, isso. Né? Isso. Vocês se uniram para estudar ortodontia, podemos dizer assim? A gente se conheceu em algumas disciplinas que a gente pagava junto na faculdade, né? Como o Cris falou que ela foi transferida e tudo mais, e ela gostava de orto e eu gostava de orto. E era pouca gente que gostava de orto na época, por incrível que pareça. E aí foram fazer especialização juntos? Não. Na verdade, nós fomos fazer o primeiro curso de ortodontia que fizemos, foi junto. Era uma fazenda, né? O curso do Interlande. E aí nós fomos para esse curso,
Foi a partir daí que a gente realmente deu o pontapé, porque aí ele foi fazer especialização em outro lugar, você foi para Bauru, eu fui para SPO, fui pra Bauru, né? E SPO, né? Mas foi ali depois desse curso, e depois disso fizemos vários cursos juntos, de fato. Mas aí veio o consultório, né? Marvio tem um consultório dele, Cristiane tem uma clínica. E quando foi que surgiu a ideia de se unirem para ter um curso de especialização? Na realidade, eu acho que começou com um trabalho que foi iniciado por mim na ABO, um curso de aperfeiçoamento. Começou com um curso de aperfeiçoamento. Que eu comecei, eu acho, na ABO em 2002, por aí, né? E aí esse embrião, ele evoluiu, né? Esse embrião de curso evoluiu e se transformou numa especialização. E uma das primeiras pessoas que eu pensei em ter do meu lado, por saber da competência, da maneira de pensar a ortodontia parecida com a minha na época, eu falei, poxa, eu preciso ter alguém como a Cristiane do meu lado, né? Até tive medo de receber um não. Conversei antes com uma amiga nossa em comum, mais ou menos, mais amiga dela até, mas muito conhecida minha também, que é a professora Ana Emília. Eu falei, Ana, será que se eu convidar a Cris, ela aceitaria trabalhar na BO comigo? Ela falou, acho que aceitaria numa boa. E aí foi feito o convite e Cris, na mesma hora, aceitou. Essa parceria ela vem acontecendo há muitos anos, quase 20 anos. Né? Praticamente 20 anos. E é uma parceria de muito sucesso, assim, na minha maneira de ver, porque sem brigas, não né? Só a gente pensa igual, mas a gente tem uma convivência muito boa, e isso é fundamental, né? Então, assim, é realmente algo que nos deixa muito felizes. De verdade, eu acho assim, que você ser clínico é muito bom para o professor, mas ser professor é maravilhoso para você viver a clínica de uma forma muito entusiasmada, né? Porque a gente está sempre tentando conseguir mais conhecimento, up to date, eu acho isso incrível. E né? eu acho que vocês também, como professores, devem perceber isso também. A docência te propicia casuística. Sim. Então, assim, sim. às vezes tem um procedimento, tipo, vamos colocar como o MARP, eu falo muito isso com o Cris, né? A gente faz o MARP no consultório particular, num volume determinado. Quando você extrapola isso, essa oportunidade para fazer num curso de especialização, você consegue quadruplicar a sua casuística naquele procedimento, né? Então, Verdade. isso é uma coisa muito interessante, é muito importante para quem faz. Pra gente que faz clínica, né, ter essa oportunidade de ter casuística na especialização. Uma coisa boa na BO também é a parceria com a residência do Hospital Universitário. Isso. Porque isso possibilitou a gente lá na ABO operar muito, né? Então a gente tem uma casuística também muito grande de pacientes ortocirúrgicos. Uma rotina, de todo tipo, né? Então isso também é muito bacana em termos de conhecimento mesmo, em termos de vivência da questão da ortodontia junto com a cirurgia. Eu acho que eu e o Gregório, nós somos das primeiras turmas, né, de especialização. E a gente vem vendo, né, que a especialização ela vem crescendo, né, tanto que hoje nós temos 2 outras professoras dentro da especialização, né, que é a Camila e a Abigail. Fala pra gente como tá sendo essa experiência, né, entrando mais 2 professoras aí para ajudar vocês nesse projeto que está dando tão certo. Posso falar? Pode. Bom, olha, eu acho que criar uma equipe realmente não é fácil, mas a partir do momento que você tem uma equipe que é afinada, é como uma família. E é muito bom ficar junto com pessoas que não só pensam como você, mas que têm essa energia que se assemelha à sua, né? Então, assim, a gente convive todo final de semana. Todo final de semana a gente tem turma. E às vezes durante a semana também. Né? Então, se não fosse essa boa convivência, eu acho que ia ser uma coisa um pouco chata, mas é muito bom. Então, as meninas, por exemplo, a gente veio, elas toparam o convite e vêm. Então, assim, já estivemos juntos em vários eventos. Então, são pessoas incríveis. Eu acho, assim, que Camila e Abigail vieram para somar demais na nossa equipe. Então, Cristiane, tu acredita, assim, que é importante, né, para ter essa formação, os professores pensarem da mesma forma, no sentido de trilharem o mesmo caminho, a mesma filosofia?
Eu acho que fica mais fácil, não, Marvel? Eu acho que fica mais fácil. Não que a gente pense tudo igual, não é isso? Por exemplo, nos seminários, onde a gente vai discutir um caso, sempre vocês que acompanharam sabem que a parte do seminário é uma parte importante do nosso curso. Nós temos opiniões diversas, assim, a gente às vezes vai para um caminho, e aí é legal quando uma pessoa tem uma opinião e o outro, não pensei nisso, né? Mas é bom que você tenha uma equipe com uma filosofia parecida. É isso que eu ia colocar, porque né? eu entendi o que a Vanessa colocou, tu colocaste do ponto de vista filosófico, né? Sim. Eu acho que para você formar um aluno, há uma certa... Paridade. Uma certa filosofia, uma filosofia bem definida, né? Para você passar a informação para o aluno é muito importante, tá? O que não quer dizer que você tenha que engessar o conhecimento, é diferente, tá? Mas eu acho que ter uma filosofia definida para você formar um aluno é interessante. O que ele está colocando, e que isso é uma característica do nosso grupo, é a liberdade que a gente tem de discordar de forma muito democrática, sem nenhum tipo de milindre, um do outro na frente da turma, às vezes num caso clínico. Isso soma muito, isso agrega muito valor ao nosso curso, porque a gente encara esse tipo de situação como uma forma de aprender um com o outro, né? Seria diferente, Marco, não sei se tu concorda. Por exemplo, eu estou falando e a gente assistiu uma aula belíssima do Alexandre aí, de expansão rápida. Né? Vamos falar, eu estou falando da expansão rápida e o que é a expansão rápida. E eu sei como ela é feita. Seria totalmente diferente se eu tivesse na minha equipe alguém que dissesse, por exemplo, não, eu só faço com aparelhos removíveis alinhadores. Isso não dá para confundir expansão rápida com expansão lenta. São coisas, nesse aspecto, eu acho muito importante. A linguagem diferente, né? É uma linguagem diferente. E hoje, vocês estão lá na ABO com quantas turmas, em média? Na realidade, Vanessa, a gente dá aula em 2 lugares hoje em dia. Sim. Né? A gente está 2 finais de semana na ABO e está em 2 finais de semana no Instituto Pós-Saúde. Né? Então, a gente está mais ou menos são 4 turmas, né? São 2 turmas por final de semana na ABO. Então, são 4 turmas na ABO e 4 turmas no Instituto Pós-Saúde. Entendi. Tudo em São Luís, né? Tudo em São Luís. Um pouquinho mais, porque tem a preventiva. A preventiva, né? É o nosso... A gente brinca que é o nosso... como é que tu fala? A gente tem um carinho especial pela preventiva, né? Porque, assim, a preventiva, esse curso, normalmente é focado, e ele é dado para odontopediatras. É uma parte do curso de especialização da odontopediatria. São 10 meses só de preventiva. Só de preventiva. Então, é muito legal a gente dar esse curso para odontopediatra. Mas sempre tem ortodontista fazendo. Sempre tem. De fato, alguns ex-alunos ou outros, que nem foram nossos alunos, vão lá e fazer o curso. Mas o foco de você formar aquela pessoa que primeiramente faz o diagnóstico, essa possibilidade dessa pessoa começar a ver a coisa de uma forma mais focada na face, nos problemas esqueléticos, né? Assim, eu acho esse curso, é meu xodó mesmo. Professora, eu vou falar um pouquinho agora, porque aqui na escola eu sou responsável pela parte da pediatria. Sou professor da pediatria e sou professor da preventiva. Então a minha dúvida, e aí a nossa ideia, é que a gente tem um curso parecido com esse. Porque agora nós estamos na 2ª turma de pediatria, vai iniciar agora. Já fechou, já estamos provavelmente lançando uma 3ª turma para o 2º semestre. E a gente tem essa vontade com as professoras de pediatria de fazer algo que a gente consiga somar. Por um lado, vai resolver um problema da pediatria e, ao mesmo tempo, serve como uma triagem para o paciente já chegar na orto selecionado de boa forma, porque ele não perde tempo, ele não precisa voltar para a orto e a gente redefinir para a pediatria. E aí eu queria que vocês, se possível, desse mais uma detalhada, como que vocês fazem isso, se lá tem curso de pediatria, os pediatras depois do curso, se vocês percebem uma melhora nessa relação com eles, como que funciona? Eu acho que tu tocaste numa questão importante, tá? Assim, a ortodontia, ela ganhou um nível de complexidade muito alto. Assim, a gente tem pouco tempo para formar um especialista, essa que é a verdade. Se a gente for analisar de forma muito crítica o processo de formação de um especialista hoje em dia, pelo nível de complexidade que a especialidade alcançou. 2 anos é pouco, 2 anos e meio é pouco, 3 anos é pouco. Então, é muito importante que esse processo de educação continuada,
ele seja muito bem compreendido pelo especialista recém-formado, para que ele não deixe, não fique para trás dentro do processo de aprendizado. Porque a especialização que você conclui é uma fase da sua vida, né? E o conhecimento, não, ele acontece hoje em dia de forma muito dinâmica. Então, um curso de ortodontia preventiva interceptativa, que no caso da gente, acontece dentro da especialização de odontopediatria do Instituto Pós-Saúde, porque foi uma ideia que surgiu também, inclusive, junto com o professor Tarcísio, que é o coordenador do curso de odontopediatria lá do Pós-Saúde, né? Ele é um curso muito bacana, porque você, em primeiro lugar, você consegue, de forma mais direcionada, oferecer para aquele aluno, para aquele ortodontista que nos procura, ter um enfoque mais, como eu falei, direcionado para a questão da interceptação, tratamento na criança. Isso é muito legal. E para o odontopediatra, que tem interesse de trabalhar com a criança, né, ter esse conhecimento também mais específico, que é um conhecimento específico e complexo, que eles não têm oportunidade, essa que é a verdade, não tem oportunidade de ver no curso de odontopediatria se não tiver com um ortodontista do lado, não tem como ver. Esse olhar do odontopediatra dentro da parte preventiva, para mim, é fundamental. O curso é baseado são 10 módulos, né? Tem a parte teórica, toda focada para a criança na parte de dentadura decídua e mista. Tem a parte laboratorial, onde a gente ensina o que é uma banda, porque tem que começar... Sim. Na verdade, o odontopediatra não sabe nada disso, né? Então, o que é uma banda, como é que faz, papapá. Tem toda a parte prática. Então, o que eles fazem? Eles fazem a parte de interceptação e prevenção. Então, expansores, expansão e tração, aparelhos 4x2, essa mecânica da fase dentadura decídua e mista. Então, toda a nossa aula de biomecânica, de análise facial, tudo isso aí focado para a criança nessa fase, entendeu? Eu sou realmente a meu xodó, porque eu acho que a pessoa, o odontopediatra, sai com outra visão. Mesmo que ele não queira tratar, ele vai saber indicar, ele vai saber o momento certo de intervir, ele vai ter essa noção. Eu só queria até colocar isso de uma maneira também clara. A minha base na ortodontia, ela foi construída no curso de ortodontia preventiva e interceptativa que eu fiz quando eu estou com o professor Mar Gabriel. A minha base de formação como especialista em ortodontia, eu tenho certeza que muito dela, ou a maior parte dela, foi construída num curso de ortodontia preventiva e interceptativa. Me deu uma base para poder chegar na corretiva já com uma outra visão da especialidade. Eu tenho certeza que se não tivesse feito a preventiva como eu fiz, eu não teria essa oportunidade na especialização. E eu acho super legal, assim, porque o que a gente via no passado, né? Que o odontopediatra, ele não sabia a hora exata de intervir, né? E muitas das vezes chegava no nosso consultório adolescentes que já tinham passado da fase de a gente fazer algo para tirar ele, por exemplo, de uma cirurgia. Sim. Né? Então, eu creio que no curso de vocês também devem trabalhar muito essa questão de ensinar a diagnosticar, claro, né? Porque é muito importante hoje, né? Tirar essa criança no futuro, talvez, de um procedimento mais invasivo. Né? Então, eu acho super válido e é o que a gente tem feito aqui também, né, Gregório? Desculpa. Porque, querendo ou não, o odontopediatra é o primeiro contato, né? Sim. Não somos nós. Sim. Já chega depois. Então, se ele souber... Eu digo sempre para os meninos, você vai fazer pediatria, você não gosta de ortodontia, tudo bem, não tem problema. Mas você não tem que fazer ortodontia. Mas eu acho que, enquanto pediatra hoje, você tem o dever, pelo menos, de saber o momento exato de indicar. Que é uma janela de oportunidade na vida da pessoa. É isso aí. Depois de fechar a janela, você não vai conseguir abrir novamente. E é muito importante essa compreensão que você está colocando, que eu acho que é fundamental, é você realmente compreender a importância de aproveitar essas janelas de oportunidade, tanto para você fazer o tratamento na hora certa, como para você não sobretratar o seu paciente. Tratar sem necessidade. E também compreender que a ortodontia interceptativa, ela não existe para tirar o paciente da corretiva. Ela existe para tornar um tratamento corretivo, que ele vai ter que fazer no final, mais conservador, com menos custo biológico, evitar uma cirurgia, evitar uma extração, simplificar uma mecânica um pouquinho mais complexa que ocorreria caso ele não tivesse feito
o paciente não tivesse feito uma interceptação. Então, essa compreensão filosófica por parte do ortodontista da importância da interceptação, ela é fundamental. Olha, às vezes, gente, uma bobagem. Por exemplo, a importância da panorâmica, num momento certo. Isso. Né? Então, assim, o odontopediatra, ele não sabe. Ele não sabe que, por exemplo, a criança precisa, naquele momento, tirar uma panorâmica para ver, por exemplo, se o canino vai impactar ou não. Então, essa informação, ela tem que acontecer para quem? Como você mesmo disse, para quem está atendendo de primeira vez, é primeiro contato. Então, é isso que eu acho que eles gostam muito, porque é uma maneira mais ampla deles mesmos verem esse paciente que eles estão se predispondo a tratar, entendeu? A gente tocou aqui no assunto da cirurgia, né? Sim. E vocês citaram, né, a parceria que vocês têm lá com o Hospital Universitário. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Sobre os casos cirúrgicos, assim, como vocês têm acompanhado, como tem sido esse processo lá no curso de especialização. Gente, isso é outro xodó também. Eu digo que o nosso curso tem 2 pontos muito legais, que é a parte da preventiva e a parte dos casos ortocirúrgicos. A gente tem casos muito complexos, todos operados pelo SUS, gratuitos, né? Então, assim, é de verdade casos sindrômicos, prótese de côndilo, casos assim que essa pessoa não teria nunca condição de fazer, mas com pessoas cuja face está tão prejudicada, a função, não só a face, a função prejudicada, que isso é algo muito engrandecedor para a gente, sabe? E acaba por se tornar um diferencial do curso de especialização. Que às vezes o aluno nem compreende isso, Sim. né? Mas assim, ele tem a oportunidade de às vezes preparar, tem aluno preparando 3 casos para cirurgia ortognática, tá? Agora, aproveitando essa oportunidade que tu deste de falar sobre a cirurgia ortognática, essa parceria que foi construída na base de um relacionamento fraternal, de amizade que a gente tem com o professor Paulo, com o professor Luiz, professor Eida, assim, foi muita sorte nossa, né, Cris, nesse sentido, porque são pessoas que realmente construíram conosco uma relação de amizade no sentido de viabilizar a cirurgia ortognática no HU. Os pacientes são preparados lá na BO, no pós-saúde, operam no HU, e isso tem um impacto social muito grande, porque a gente trata pessoas que eu tenho certeza que se não fosse esse tipo de oportunidade, não poderiam realizar uma cirurgia ortognática. Eu tive a oportunidade, né, de passar um tempo com o professor Paulo Rabelo, professor Luiz, lá no hospital. Foi um tempo que eu estava em dúvida se eu queria ser buco, né? E realmente, assim, eles têm essa... O juízo foi fazer ortodontia. e eles, assim, realmente, assim, a gente vê que eles fazem por amor, né? Algo que eles se dedicam bem, assim, para essas pessoas, talvez, que não teriam uma outra oportunidade, né? Porque, assim, é como a gente tem visto, né? Muda a vida da pessoa, né? Quando ela tem essa oportunidade de resolver aquilo que incomoda ela. Vanessa, só que colocando um ponto importante, veja, a equipe, né? A gente falou de equipe, formar uma equipe, mas olha, o ortodontista que não tem uma boa relação com o cirurgião, isso aí vai dar um problema, na verdade, para o paciente. Então, isso também é outra coisa boa, porque essas pessoas, né, elas comungam na mesma filosofia. Então, elas sabem como a gente prepara e a gente sabe como eles operam. Então, esse casamento é fundamental aqui. Deixa um alerta para os ortodontistas, né? Porque, assim, se você não tem uma equipe profissional que vai, por exemplo, fazer a tua cirurgia, não vai funcionar. Acho que isso levanta um outro parte do tema, que é exatamente... por muito tempo o dentista estudava tudo, depois ele se especializou muito, e eu acho que agora a gente está numa fase onde você é muito especialista numa coisa, ótimo, mas você tem que entender o que os outros vão te agregar. Exatamente. Né? Porque de nada adianta você ser um excelente ortodontista se você não souber o que o cirurgião pode te dar, o que um reabilitador pode lhe dar de resultado. Pode te dar. A estética é a mesma coisa. Acontece quando você está ali na estética e você tem um resultado que ficou bom. Mas se você tivesse uma boa relação com o ortodontista, você teria um resultado muito bom. Exato. Então, eu acho que hoje a gente está exatamente nessa fase. É uma equipe de ortodontia afinada, mas uma odontologia integrada com
com bons profissionais das outras especialidades, E né? tu Que pode te sabes, dar eu esse acho que resultado. dentro desse contexto que tu colocaste de maneira muito feliz, assim, a gente tem que compreender que a nossa especialidade, a ortodontia, é uma especialidade que tem uma série de limitações. Sim. Tá? Então a gente, quando hoje olha para um paciente, a gente está falando de um paciente que Cris deu uma palestra maravilhosa falando sobre a apneia, né? Então, como é que você vai avaliar um paciente que te procura no consultório sem levar em consideração esses aspectos relacionados à deformidade dentofacial, a uma possível inter-relação com um problema respiratório, sem levar em consideração o que a odontologia estética pode agregar de valor no resultado final. E isso é que é tratar bem um paciente hoje em dia. Não é só colocar um dente no lugar, não é só olhar para o dente, né? Olhar para a face, olhar para o indivíduo, olhar para aquilo que ele pode receber de outras especialidades, né? Verdade. E falando em estética, né? Nós estamos num tempo onde se fala muito em alinhador, né? Porque as pessoas hoje estão buscando muito um tratamento mais estético, de verdade, de fato, né? E eu creio que vocês também abordam muito esse assunto lá na especialidade. Mas tirando um pouquinho a escola, né? Como tem sido essa realidade de vocês dentro do consultório, né? Em relação aos alinhadores? Tem uma procura muito grande? Como está sendo esse tempo na ortodontia para vocês? Eu acho que a gente vem num momento onde inverter um pouco a coisa. Eu acho que o paciente não pode chegar no teu consultório impondo um tratamento. Eu sei que ele tem direito de escolher, Sim, né? Não é isso. Mas, às vezes, não está indicado, né? A gente vem tendo que combater muito um marketing que está de forma agressiva, tirando até a tua possibilidade como profissional, não sei se vocês concordam comigo, de ter a palavra final, de dizer, não, isso não é para você. Não é? Então, eu só quero tratar com alinhador. Mas esse caso aqui, você de repente tem que fazer de forma híbrida, você tem que usar um pouquinho o aparelho para depois o alinhador, né? Eu acho que isso é algo que a gente, né, que realmente cada vez mais a gente tem que firmar a nossa posição. Acho que o alinhador realmente veio para ficar, ele é indicado para muitos casos, mas ele não é indicado para todos os casos, né? Então, eu acho que esse ponto, ele tem que ser dado por nós, ele não pode ser imposto por uma empresa, por exemplo. Eu acredito que isso aí a gente não pode permitir. Como especialidade nós não podemos permitir. Eu até brinco, Cristiane, que dava uma boa live falar até que ponto, né, o paciente pode interferir nessa escolha, né, no sentido de escolher como ser tratado, né? Porque, assim, hoje o mercado tem, às vezes, nos confrontado nesse ponto, né? De chegar já dizendo aquilo que quer usar, como quer fazer, né? Então, eu acho que, assim, nós devemos cada vez mais deixar esclarecido ao público, né? Esse público, de que nós temos esse poder também de decisão, ou melhor, nós temos esse poder de decisão no tratamento baseado em ciência. Baseado em ciência. E eu acho que isso é importante, porque assim, nós aqui, todos nós somos professores, né? E assim, um bom professor, ele tem que pautar a sua vida clínica e profissional em evidências, né? Então, você reconhecer, por exemplo, como o Cris colocou, que em alguns casos o alinhador vai ter algum tipo de limitação, isso é muito importante. Isso não é depreciativo. Sim. Como é uma técnica nova, vamos colocar dessa forma, você reconhecer essas limitações te permitem o quê? Identificar para onde que você tem que evoluir em termos de contornar a limitação. Agora, o que você não pode se tornar, eu acho que aí esse que é o ponto, né? É um refém do mercado. Um vendedor de aparelhos. Pronto, marqueteiro. você não pode se tornar um vendedor de aparelhos. Você é um promotor de saúde, você é um ortodontista. Então você vai ser procurado por um paciente com uma doença, e para aquela doença você vai indicar o melhor remédio. Bom, que remédio vai ser isso a gente não sabe. Se for o alinhador, ótimo. E se não for, isso tem que ser colocado de uma maneira muito clara, transparente e objetiva, de maneira que o paciente possa participar do processo de escolha da terapia mais adequada para ele, sem comprometer o resultado final. Eu acho que o ponto é esse. Entendi. Eu acho que fica talvez na ortodontia, os resultados demoram a chegar. Sim.
E aí também, muitas vezes, os ortodontistas mais desavisados, eles demoram a perceber que não é por aquele caminho. Porque o que eu percebi durante um tempo, quando o alinhador chegou, pelo menos na minha realidade, era o seguinte: você tem um tratamento longo, que o software te propõe aquele resultado, e que se você embarcar naquilo, você vai demorar a perceber que não deu certo. Sim. O problema é que você já vendeu a ideia para um leigo de que aquilo ali vai ser. Vai ser aquilo. E aí depois você não consegue mais desconstruir na cabeça dele que aquilo ali não era assim. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Isso foi uma das frases, quando a gente foi lançar o curso, né, o evento aqui, teve uma live minha no Clube do Livro, e eu elaborei como meta algumas frases que eu aprendi na minha vida de ortodontista. E uma eu aprendi com o professor Marvin, que era o seguinte: você nunca seja o primeiro. Você não vai precisar ser o último. Quando alguém lançar uma coisa, você fica prestando atenção. Não precisa ser o último, mas não queira ser o primeiro. Aí né? quando você vê o que aconteceu, você entra. Não seja o primeiro não, porque vai demorar a aparecer o problema. Sabe de uma você coisa? tem que ter um conhecimento. Com base nisso que tu tá falando, eu faço muito uma reflexão da minha vida mesmo. Assim, eu penso, e eu acho assim, que essa questão não tem a ver com só... Porque as pessoas falam, de repente tu tem que sair da zona de conforto. Não é isso. É que quando você tem um protocolo de tratamento, de sucesso, que te faz resolver os problemas que chegam no teu consultório, você tem que pensar muito em mudar esse protocolo. Não é que você não vai se permitir a experimentar outras oportunidades, não é isso. Mas você tem que incorporar à sua rotina de consultório, de fato, coisas que realmente agreguem valor, para que você, como tu bem colocaste, não ser o primeiro, quer dizer, vamos ver o que a ciência nos conta. Né? Vamos ver o que a ciência nos conta, que a empresa não nos conta, né? Que é uma diferença muito grande, né? Nisso aí. E aí sim, se a coisa for ganhando... E eu sou um entusiasta nesse sentido. A gente dá aula de alinhador no curso da gente, os alunos têm a oportunidade de tratar, de planejar casos com alinhadores, mas assim, uma visão muito crítica e muito baseada naquilo que a ciência mostra. Acho que isso é importante, né? Aqui o Focus, né, Meeting, ele trouxe o professor Capelosa com a sua nova prescrição de brackets de aparelhos fixos, né? Então, assim, você vê a importância que o aparelho fixo tem para o movimento dentário. Isso precisa ser dito e precisa ser firmado como um ponto importante, porque o alinhador ainda não tem esse controle. Então, em alguns movimentos, ele realmente vai ficar limitado. E isso a gente, como formador de opinião, como professor, a gente precisa deixar claro. Eu acho esse ponto muito importante, porque às vezes o aluno sai de uma graduação ou mesmo de uma especialização e ele quer facilidade, ele quer aquilo que, né? Ele quer aquilo que ele acha que vai trazer mais pacientes, mais estados. Então às vezes, infelizmente, cai em certas coisas, né? Que depois vai se arrepender, depois ele vai ter na sua clínica problemas, porque na verdade, realmente, os alinhadores não funcionam para tudo. Tem coisa que não vai dar certo, né? E às vezes nem que não funciona, às vezes não vale a pena você, de repente, trilhar um caminho tão complicado. Né? Não tem aquele controle, né? Eu acho. E em relação à estética, né? Continuando nesse assunto, nós estamos também numa fase de muita dentística, resina, lente, né? E eu tenho visto que o paciente, ele tem ido um pouco por essa vereda, né, de um tratamento mais rápido, né, de um tratamento que se resolva a ansiedade ali de finalizar e ter a estética logo pronta. E eu vejo ali a dentística dividida, né, uma parte entende o processo da oclusão, né, e encaminha esses pacientes para um ortodontista para um preparo para a estética, e tem uma outra leva, né, que não... vamos logo para a estética, porque aqui eu resolvo tudo, né? Eu queria que vocês conversassem com a gente a respeito disso, a opinião de vocês nessa fase que nós estamos de muita lente, né? De muita resina, para resolver, às vezes, problemas que o aparelho viria para agregar, podemos assim dizer. Eu acho que tudo na sua vida profissional tem que partir de uma questão pautada em cima de bom senso, né? Então, assim,
O Gregório tem a oportunidade de trabalhar, de ter a esposa de Gregório, que a Graciela é uma exímia profissional da estética, né? Então acho que ele consegue ter manter esse canal, essa comunicação da maneira como de repente a gente gostaria de ter durante a nossa rotina de atendimento. Porque assim, obviamente, assim como a ortodontia tem limitação, a estética também vai ter. Então assim, o bom senso do profissional há de prevalecer. Porque tem situações que obviamente talvez você consiga só com a estética, com a dentística, resolver a vida do paciente, né? Dar para ele um bom tratamento, e vão ter outras situações que não vai dar para fazer isso, né? Você achar que você tem... É aquele negócio, né? Você querer utilizar uma única técnica ou uma única forma de tratar para todo mundo. Né? É óbvio que isso não vai dar certo, né? Para uma parcela de pacientes, aquilo ali não vai dar um bom resultado. Mas tem também, professor, o inverso, né? Algumas pessoas optam em fazer logo a estética e depois volta para a ortodontia, né? Hoje tá tendo um público muito voltado a isso, né? Fez a estética e retorna para a ortodontia, né? E aí, às vezes, a gente começa a ter a limitação. Com certeza. Já ter feito o implante, isso é complicado. Com certeza. A gente até entrevistou o pessoal da Estética Branca e Vermelha lá em São Luís, e eles estavam comentando que a gente vai ser... Nós estamos uma geração de pessoas que, entre aspas, fomos mutilados pela estética, porque muitas vezes existe um exagero, superindicação, né? Uma superindicação, né? Aquelas promessas, pronto, estamos falando de promessas que não podem ser cumpridas, né? Então, vamos sair das pessoas que o Brasil dos desdentados, né, que espero que saiamos logo, para o Brasil dos mutilados por estética, né? Não dá para ser assim. A gente precisa do equilíbrio, né? E isso é fundamental. Realmente, eu acho que a gente está na exata... Termina que a gente vai, volta sempre naquele mesmo ponto, né? É importante você, na sua vida profissional... E eu gosto sempre de falar isso na aula para os meninos que estão terminando, você tem que ter o conhecimento de tudo e não se deixar levar por um canto da sereia em nenhuma área. Isso. Né? Você tem que saber a limitação e o que você vai ter de vantagem naquele procedimento para indicar. É como você diz, eu penso assim, eu nunca escolho o tratamento do meu paciente, mas eu informo para ele tudo que ele precisa para ele escolher. A partir do momento que ele decidiu, eu tenho uma segurança que ele decidiu baseado na melhor informação que eu pude dar para ele. Porque quando você tem... Aí é mais uma frase, né? Quando você tem um insucesso que você já sabe ali, ele não vira uma desculpa, né? Porque se você vai, deu errado, aí você diz, mas podia dar errado. Então você criou uma desculpa, porque você me prometeu algo. Não, se você topou que é difícil, porque o que é difícil para mim, vai ser difícil para outra pessoa também. E cabe a você dizer para ele, é difícil. A gente vai caminhar junto, até aqui a gente vai ter esse resultado, a partir daqui só se alguém ajudar, tá disposto? Tô, então vamos junto, mas consciente. E como o ortodontista tem esse papel dentro de uma clínica, né? Como a gente consegue agregar essas outras especialidades? Eu acho isso muito bacana, né? Para quem está começando, saibam que o ortodontista, ele é meio que um maestro, né? Porque, de verdade, eu acho que num tratamento adulto, você precisa de pelo menos umas 3 outras especialidades para aquilo completar e ficar bonito, né? E eu acho que é paradoxal esse tipo de situação que a gente está levantando aqui, porque a gente tem muita opção hoje para beneficiar o paciente do ponto de vista estético, em termos de finalização de estética branca e vermelha, né? Nunca a gente... eu faço odontologia já há 24 anos. A gente, se eu for me lembrar de como era a dentística, a periodontia, a prótese, de quando a gente começou a nossa vida profissional no consultório, nossa, a gente estava vivendo um paraíso. Então, o paradoxo é você ter tanta possibilidade de agregar valor ao resultado final, ao seu tratamento ortodôntico, em termos de resultado final, e ao mesmo tempo você vê tanto caso sendo mal conduzido do ponto de vista estético. Tudo passa, como a gente estava falando, pela formação do profissional. Quer dizer, não é uma técnica nova que vai fazer você tratar melhor seu paciente. É se você souber indicá-la, utilizá-la. Verdade, professor. E assim, eu tenho uma curiosidade, né? Vocês falaram aqui sobre a carreira de vocês, né? Como chegou ao curso de especialização. E a gente acompanhou de perto alguma dessas etapas. E eu tinha
uma pergunta para fazer, né, a respeito disso. O que vocês almejam para o futuro, né? Assim, o que vocês... se ainda tem algo ali que vocês ainda desejam realizar no futuro, né? Que vocês estão buscando enquanto profissionais. Essa é uma característica que eu acho que a gente comunga, graças a Deus, porque a gente está sempre inventando alguma coisa, né? Então temos aí muitos planos e a gente assim, o processo de aprendizado é contínuo, né? A gente brinca que a pandemia foi horrível para todo mundo, né? Mas também nos ajudou muito, porque a gente estava em casa, não tinha muito o que fazer e ficávamos assistindo várias pessoas que talvez a gente não parasse para assistir, né? E acho que praticamente conversávamos todo dia sobre isso, né? Então, de certa forma, ali, naquele momento tão difícil, a gente mudou muito o nosso curso. E isso é algo que a gente vem o tempo inteiro, né? Agregamos o MARP. O MARP é uma coisa de agora que a gente trouxe, né? Não agora, mas poucos anos, né? E a casuística do MARP. O DECLERC, que a gente já está usando lá na clínica, junto com o pessoal do HU. Então, assim, isso é um processo, assim, de novas coisas. O alinhador, que já trouxemos para especialização, né? Então, isso são processos contínuos, não dá realmente para parar. Então, em termos de o que trouxe a apneia, o Marvel me chama de Maria Apneia, mas é porque, de fato, né? De forma carinhosa que eu falo isso, sabe disso. Certo, mas assim, a questão respiratória, né? Eu estou incutindo, né? Aqueles questionários de triagem que mostrei para vocês, né? A forma diferente de você ver o paciente, focando na questão da respiração. Então, assim, a coisa é dinâmica mesmo. Isso é uma... Eu achei essa pergunta que tu fizeste aí, assim, eu achei super legal, sabe? Porque que, assim, eu tenho o privilégio de trabalhar com a Cris, eu falo isso para ela, porque eu admiro muito a Cris como profissional e tudo mais, e eu acho que a gente se completa como professores, né? Como especialistas, como formadores como professores de especialização. E uma característica do nosso grupo, eu acho, é a gente tá sempre buscando sair da zona de conforto. A gente nunca está parado. Eu acho que isso é um diferencial que a gente tem. Então, a gente, há pouco tempo atrás, começou a trabalhar também com podcast. Poxa, para a gente é diferente. Se expor a uma situação que a gente nunca tinha experienciado, assim, tá falando, entrevistando, como vocês estão fazendo agora. Não é fácil. A gente vai atrás. A questão dos alinhadores, que a gente também abraçou e começou a estudar de maneira mais profunda para passar uma informação também mais consistente para os nossos alunos, o MARP. Então, assim, a gente tem isso dentro da gente. Eu acho que essa vontade de estar sempre mudando para melhor é uma característica do nosso grupo, da nossa equipe, porque eu também vou estender isso a Camila e a Abigail, que são pessoas proativas, que vêm com ideias novas, e a gente está sempre aberto a ouvir essas ideias. Então não é uma coisa que fica restrita, né, a minha Cris, não. Às vezes vem uma ideia nova da Camila, opa, beleza, vamos absorver isso aqui. Abigail, professor, pensei numa coisa legal para o curso, acho que vai dar uma dinâmica melhor. Opa, beleza, tranquilo, vamos colocar em prática. Então eu acho que isso é uma característica da nossa equipe, né? E eu e o Gregório, nós somos testemunha disso, né, Gregório? Verdade, assim, verdade. Sempre acompanhando, né? Nós somos admiradores de vocês, né? E para nós é um privilégio estar aqui nesse dia com vocês, tendo esse bate-papo e, sobretudo, assim, acompanhá-los, né? Porque são inspiração para nós, né? A gente se espelha muito em vocês, né? O jeito como vocês conduziram esse caminhar, tanto na vida acadêmica quanto na vida do consultório ali, né? E nós queremos deixar aqui registrada essa admiração, né? Essa parceria que nós temos com vocês, né? E desejamos que isso seja para toda a vida. Acho que foi isso. As palavras da Vanessa faço minhas. É um prazer receber vocês aqui. Acho que com essa mensagem final de que vocês estão sempre em evolução, acho que serve para todo mundo, para você não se acomodar, mesmo depois de formado. Continue querendo crescer, evoluir. Se você não for professor, mas que esteja sempre querendo melhorar o consultório, claro, dentro de uma limitação de
respeito ao seu paciente, aos colegas, mas acho que como mensagem final ficou muito, muito legal isso aí, e queria realmente agradecer e deixar aqui registrado que é um prazer enorme recebê-los e uma honra muito grande ter sido aluno de vocês e ter vocês como base na nossa formação como ortodontista. E eu queria dizer para vocês que a recíproca também é verdadeira, porque, assim, tê-los como amigos, como pessoas da família Gregório, eu falo para ele, é como se fosse da minha família. A gente trabalhou junto no consultório, ele trabalhou comigo durante 3 anos. Então, tinha momentos que eu entregava o consultório para ele trabalhar. Chegava mais tarde no consultório, né? Bons tempos que não voltam mais. Enfim, então chegava assim, tarde. Pra gente que teve essa oportunidade, eu tô com 52 anos, faço 53 agora, né? Então, na época, Gregório era Não pergunta a um minha idade, menino. não. Cara, e assim, você vê aonde vocês estão e você se imaginar, assim, imaginar que você contribuiu. Poxa, como eu falo com ele, poxa, eu discuto o caso do meu consultório com ele, peço opinião, troco opinião com ele, troco ideia com ele. Então, quando eu olho para vocês, assim, vejo onde vocês estão, fazendo a ortodontia que vocês fazem, uma ortodontia de qualidade, e você se imaginar assim, falar, poxa, eu participei de alguma forma, contribuí de alguma forma com a formação desse profissional que hoje eu admiro, porque eu admiro vocês como profissionais, entendeu? Então eu acho que não tem, é nesse momento que eu acho que você fala assim, bom, sacrifício vale a pena, né? Porque a gente trabalha com algo tão precioso para a nossa sociedade, que é a formação, que é a educação, né? E o Brasil trata tão mal a educação, né? E a gente vê a odontologia passando por uma série de processos que, infelizmente, enfim, fazem parte da nossa realidade, dessa cruel realidade. E quando a gente vê pessoas como vocês fazendo o que vocês estão fazendo, na qualidade que vocês estão fazendo, e como eu te falei, se imaginar que a gente pôde participar de alguma forma, né, na formação desses profissionais que hoje são vocês, eu me sinto assim orgulhoso. Eu acho que aí você olha para trás e fala, bom, a gente já valeu a pena, né, Cris? Nossa, eu faço minhas as suas palavras. Eu gostaria aqui de deixar também o meu agradecimento a vocês, não só pela organização sensacional do evento, mas pela gentileza, porque gentileza é algo que não é sua obrigação, né? E quando você é gentil com o outro, trata o outro com amor, com carinho, isso que faz o encontro ser memorável, isso que faz ficar na nossa memória afetiva. E essa gentileza que vocês nos trataram, nossa, eu não tenho nem como agradecer. Muito obrigada mesmo, viu? E a gente é privilegiado, né, Gregório? É verdade. Nós estamos aqui só contemplando. Muito obrigada, professores. Olha, gente, Assim, muito obrigado. o nosso desejo é que a gente possa sempre estar junto de vocês, na primeira fila, né, aplaudindo e tudo. E agora a gente acabou de firmar um compromisso Então, que a próxima aula é de vocês lá em São Luís. Oi, Gregório, desafio. O desafio foi grande, o sarrafo levantou, né? Pois obrigada mais uma vez pela Obrigado, participação de obrigado. vocês, Valeu. viu? Prazer, viu? Prazer.